Bom, olá, queridos alunos do Colégio Bezerra de Araújo, turmas do primeiro ano do ensino médio, né? Hoje a prof vai dar continuidade àquela nossa aula, né? A gente havia começado a falar sobre membrana plasmática e hoje a gente vai começar a falar daquelas organelas que eu havia citado no segundo vídeo, né? Eu falei sobre citoesqueleto, mitocôndrias, e agora a gente vai estar dando continuidade a, de fato, falarmos sobre as organelas, ou seja, sobre os componentes que estão inseridos dentro das nossas células eucariotas. Lembrando que foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Quando a gente fala de biologia, não é simplesmente para vocês se atentarem a decorar esse conteúdo, ou até mesmo simplesmente decorar a função de cada organela, mas a gente procurar ver a importância, né, de cada organela, porque como eu falei no outro vídeo, do vídeo anterior, que as doenças, as patologias que vocês vão atender no paciente, no cliente de vocês, tanto no estágio, quando vocês fizerem, tanto na vida profissional de vocês, as patologias estão atreladas muitas das vezes ao mau funcionamento celular. Há uma alteração, como eu falei, por exemplo, do citoesqueleto, né, que a gente pode ter, ou que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo aí para não ficar muito longo, tá bom? Então eu coloquei ali no quadro o tema da nossa aula, que são as organelas citoplasmáticas, ou seja, nós vamos estar falando inicialmente, né, dos componentes que estão inseridos nas nossas células eucariotas ou eucariontes, beleza? E aí eu comecei a falar do citoesqueleto. Bom, cito remete célula, esqueleto, como se fosse o arcabouço das nossas células. Por que isso, prof? Nossa célula tem esqueleto? Não. Mas as nossas células eucariotas ou eucariontes, elas vão ter sim filamentos. E esses filamentos, eles vão dar estrutura, vão promover forma à nossa célula. Vão fazer até mesmo com que a nossa célula se locomova, caminhe, entre aspas, tá? E aí a gente vai estar vendo um pouquinho sobre esse primeiro componente aí, tá bom? Então, o citoesqueleto é composto de 3 tipos de filamentos proteicos, né? Então, são filamentos, é como se fossem fios, né? Filamentos mesmo, feitos de proteína. E aí, como primeiro tipo, nós vamos ter os microtúbulos, eu escrevi aqui de vermelhinho, os microfilamentos, os filamentos intermediários. Então, são 3 filamentos proteicos, que quando a gente se refere ao citoesqueleto, a gente sabe que a gente está falando desses 3 tipos de filamentos ricos em proteínas, que vão ter variadas funções, né? Sempre lembrando que se eu falo de citoesqueleto, cita, célula, esqueleto, como se fosse o arcabouço. Então, a gente remete, né, como função primordial desse componente, que ele vai promover o quê? É como se fosse o arcabouço das nossas células, como eu falei anteriormente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a função de cada um deles. Falando da função dos microtúbulos, né? Eles vão promover o suporte estrutural da célula. Prof, eu tenho que saber isso? Sim. Como eu falei no outro vídeo, eu vou repetir. Doenças, por exemplo, como o Alzheimer, não só o Alzheimer, a gente vai ter outras alterações degenerativas, né? A nível, né, obviamente, de neurônio, né, que se chama nervoso, mas que vai comprometer por trás da patologia, a gente vai ter muitas das vezes uma alteração, né, do citoesqueleto. Então, se eu tenho uma patologia que configura uma alteração do citoesqueleto, eu sei que a minha célula vai mudar de forma, eu sei que a minha célula vai sofrer alteração. E essa alteração, muitas das vezes, ela vai configurar uma dificuldade até mesmo, vamos supor, no recebimento de medicamento, pode ser. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês é que não basta decorar esse conteúdo. A gente vai procurar, a todo momento, atrelar algumas falhas, algumas patologias, né, que existem aí, que comprometem o nosso organismo, né, humano, obviamente, mas que essas patologias
patologias, elas têm relação, sim, elas configuram uma alteração celular. Uma alteração, como eu estou falando para vocês, até mesmo de citoesqueleto. Beleza? Então, a função dos microtúbulos é promover o suporte estrutural da nossa célula. Então, ela é como se fosse, como eu falei, o esqueleto, o arcabouço, a estrutura da nossa célula. Está envolvido na formação dos fusos da meiose e da mitose, ou seja, os microtúbulos eles vão ter participação ativa no processo de divisão celular. Tanto de mitose, que vai formar células idênticas, né, a célula-mãe, e como na formação, na divisão celular de meiose, que é aquele tipo de divisão celular reducional, né, que o número de cromossomos vai ser diferente do inicial, vai ser posto como se fosse a metade do número de cromossomos da célula inicial. A gente já viu isso aí anteriormente. Nós temos também a função dos microfilamentos, que é o segundo tipo, né, de filamento proteico que constitui o citoesqueleto. Então, eu vou ter como função dos microfilamentos: promove o suporte para estruturas como as microvelocidades, participam da movimentação dentro do citoplasma. Então, eu sei que, por exemplo, diante de uma patologia que comprometa o microfilamento, especificamente, que é um filamento, né, que compõe, que faz parte do citoesqueleto, eu sei que diante desse comprometimento dos microfilamentos, eu posso ter o quê? Uma dificuldade justamente da célula se movimentar, ou melhor, desse componente, né, se movimentar, isso se referindo a dentro do citoplasma. Então, a gente sabe que, como eu estou falando para vocês, essas alterações, elas configuram alterações celulares e podem repercutir, sim, em uma patologia. Qual patologia? N patologias, tá? Então, por isso que é importante e a gente está sempre procurando associar esse conhecimento da biologia com até mesmo a vida profissional de vocês, tá bom? E o último componente do citoesqueleto, a gente vai falar da função dos filamentos intermediários. Qual a função dele? Eles vão conferir resistência mecânica para as nossas células e vão participar também de junções entre as células. Então, se eles conferem resistência mecânica, obviamente a nossa célula precisa dessa resistência, precisa de uma certa força. E quem vai conferir isso aí, essa resistência, né, para a nossa célula, vai ser esse último tipo de filamento proteico, que são os filamentos intermediários. Espero, meus queridos, que vocês tenham entendido, tá bom? Essa função aí dos filamentos que estão atrelados ao que a gente fala de citoesqueleto. E aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade às demais organelas citoplasmáticas. Um grande beijo, fiquem com Deus. Fui!